Transistores. Sem dúvidas, os transistores revolucionarão o mundo da eletrônica. Hoje, é quase impossível equipamentos eletrônicos que não usem esse componente. Existem vários tipos e tamanhos. Como veremos a seguir. Encapsulamento. Há uma grande variedade de encapsulamentos no mercado. Assim como os diodos Schottky, tiristores e outros componentes eletrônicos, fica difícil saber apenas olhando para o componente, se é um transistor ou não. Por isso, deve-se procurar suas especificações através do código que vem descrito em seu corpo físico. Em outra aula, farei um vídeo como se faz para pesquisar o datasheet de componentes eletrônicos. Por isso, inscreva-se caso não seja inscrito, para não perder as próximas aulas. Nas imagens, vemos os transistores mais encontrados, com seu tipo de encapsulamento e nome. Os transistores SMD, Surface Mount Devices, dispositivo de montagem em superfície, são montadas as placas usando braços robóticos. Os transistores maiores são capazes de dissipar mais calor que os que são menores. O que faz com que, em alguns casos, um transistor com o mesmo código seja encontrado com tamanhos diferentes, a depender de sua aplicação, se ele deverá ou não dissipar mais calor. O seu tamanho físico dá uma noção se o transistor é de baixa potência, exemplo, TO92, média potência, exemplo, TO126, e alta potência, exemplo, TO3 e TO247. Os diferentes tipos de transistores podem possuir o mesmo tipo de encapsulamento, como o TO220. E a ordem dos terminais, por exemplo, coletor, base e emissor, pode ser diferente, não sendo padronizado. Tipo, base é o terminal 1, coletor o terminal 2 e emissor o terminal 3. Para outro tipo de transistor com o mesmo encapsulamento, essa ordem pode ser alterada. Por isso, é importante buscar seus dados na internet. Ao olharmos o TO3, vemos que ele possui dois terminais. O terceiro terminal, normalmente o coletor, é a própria carcaça do mesmo. No caso dos SMD, tipo TO252, o terminal do meio, que está faltando uma parte, é ligado à carcaça também. Simbologia. Na imagem, vemos a simbologia dos vários transistores existentes. O círculo é opcional, ou seja, a existência dele não é obrigatório. Nomenclatura. São classificados de acordo com seus códigos descritos em seus corpos. Normalmente vem com 3 linhas descritas com letras e números. Normalmente, a primeira linha é o código dele. Os demais são informações adicionais tais como lote de fabricação, data, nome da empresa, etc. Como citado acima, poderá vir descrito com o nome da empresa que o fabricou, mas também poderá vir com sua logomarca. Algumas empresas que fabricam transistores são Toshiba, Fairchild, Infineon, Street, Philips, etc. Podemos também pesquisar as informações do transistor pesquisando no site do fabricante, caso souber quem fabricou. Lá terá todos os detalhes e o nome completo do componente. No caso de componentes SMD, encontrará apenas poucos números e letras representando o código do mesmo. Com esse código, deverá pesquisar na internet suas características. No site www.masport.org.uk/SMD talvez poderá encontrar as informações. Transistores bipolares, BJT. Há alguns tipos de transistores, como os FET, os Darlington. Mas quando não for mencionado o tipo, assumir-se que está falando dos bipolares. Também conhecidos como de junção, junção bipolar ou BJT, bipolar junction transistor. Estrutura. São construídos com 3 pedaços de materiais semicondutores,
interligados por duas junções PN. O que permite ser construído dois tipos de transistores, o PNP e o NPN. Transistores NPN possuem mais material do tipo N e o PNP mais material do tipo P. Possuem três terminais: a base, o emissor e o coletor. Configuração: só é possível ligar esse componente de três formas possíveis. A depender de qual dos terminais será ligado ao terra negativo da fonte. Essas maneiras são conhecidas como emissor comum, coletor comum ou base comum. A tabela mostra o resumo das características de cada tipo. O alfa, beta e gama, respectivamente, é o ganho de corrente. Indica o quanto um transistor é capaz de amplificar a corrente que por ele entra. O cálculo do ganho de corrente pode ser visto na tela. Alfa igual beta sobre 1 mais beta. Beta igual alfa sobre 1 menos alfa. Gama igual beta mais 1. Características: os datasheets nos mostram todas as características do componente. Normalmente todos os dados dele foram coletados a uma temperatura de 25 graus Celsius. E por se tratar de um semicondutor, ele possui uma característica chamada de D-rate, como vimos na aula de diodos, que é quando perde sua capacidade de passar corrente elétrica conforme aumenta a temperatura. As características mais importantes são: corrente máxima de coletor, IC, é a corrente máxima suportada pelo transistor, de forma contínua. Corrente máxima de pico do coletor, ICM, é a corrente máxima de pico suportada pelo transistor. Levando em consideração a corrente alternada, é o máximo que ele pode suportar durante a variação de corrente. Tensão máxima suportada entre o coletor e a base, VCBU, é a tensão máxima entre o coletor e a base. Essa medição é feita com o emissor fora do circuito. Tensão máxima suportada entre o coletor e o emissor, VCU, é a tensão máxima entre o coletor e o emissor. A medição é feita com a base removida do circuito. Tensão máxima entre o emissor e a base, VEBU, é a tensão máxima entre o emissor e a base. A medição é feita com o coletor fora do circuito. Corrente de corte do coletor, ICBU, é a corrente mínima no coletor para que o transistor funcione. Corrente de corte do emissor, IBU, é a corrente mínima no emissor para que o transistor funcione. Tensão de saturação coletor-emissor, VCISAT, é a tensão presente entre o coletor e o emissor do transistor quando está em saturação. Tensão de saturação base-emissor, VBISAT, é a tensão presente entre a base e o emissor do transistor quando está em saturação. Queda de tensão entre a base e o emissor, VBE, é a queda de tensão entre a base e o emissor, que normalmente está entre 0,6 volts e 0,7 volts. Valor normalmente usado para cálculos de transistores como amplificadores. Esse valor é dado pelo fabricante. Ganho de corrente do transistor, HF, é o quanto um transistor é capaz de amplificar uma corrente. Potência máxima dissipada, Ptot, é a potência máxima que o transistor conseguirá dissipar em watts. Este parâmetro é importante para dimensionar o dissipador a ser usado. Aplicações: há várias aplicações para transistores, porém, as mais comuns são como amplificadores e como chaves eletrônicas. Transistor como amplificador. Um transistor é um componente que tem a capacidade de aumentar tanto a corrente como a tensão elétrica. Um sinal que chega na entrada desse componente, como uma onda senoidal por exemplo, ele pode ser convertido a uma onda senoidal muito maior na saída. Os ganhos de tensão são extraordinariamente grandes, mas são limitadas à polarização dele. Na imagem, vemos um circuito amplificador de áudio típico. Como vimos anteriormente,
A configuração do emissor comum tem como característica inverter o sinal senoidal. Ou seja, se na entrada a onda for iniciar com o ciclo positivo, na saída será o inverso, pois terá uma defasagem de 180 graus. Mas terá um sinal maior que na entrada. Os resistores servem para polarizar o transistor, deixando passar a corrente pré-estabelecida, IC, e a tensão entre o emissor e o coletor, VCE. Os capacitores da entrada e saída são usados para desacoplamento, ou seja, para deixar passar somente tensão alternada. O que fica ligado ao emissor serve como bypass, para aumentar o ganho do circuito. Corte e saturação. Se a corrente de base for muito baixa, o transistor estará em uma região chamada de corte. O que podemos dizer que ele estará entre aspas, desligado. Se a tensão entre o coletor e o emissor também for baixa, ele estará numa região chamada de saturação, o que fará com que não haja amplificação. Todo datasheet de transistores informa um gráfico característico de corrente do coletor IC por tensão do coletor, emissor VCE, com suas correntes e tensões máximas respectivamente. Em cima da curva característica, traça-se uma reta conhecida como reta de carga, para se descobrir o ponto ideal de operação do transistor, chamado de ponto quiescente ou Q. Esse é o ponto onde se deseja que o transistor trabalhe. Falaremos mais a respeito em outro vídeo, onde testaremos e falaremos sobre a seleção ideal desse componente. Na imagem, vemos como se comporta a saída do amplificador de acordo com a seleção de Q. Como a corrente de coletor IC não é contínua, o ponto Q deixará um espaço para a corrente variar, de forma que o transistor funcione adequadamente. Se o ponto Q for definido muito alto e mais à esquerda, o transistor entrará na região de saturação. Já se Q for definido muito abaixo e à direita, quando IC variar, o transistor entrará na região de corte. Por isso, o ideal é que Q fique mais ao meio, ou seja, VCE seja o mais centralizado ao gráfico. PNP versus NPN. A diferença está somente na polaridade. Ou seja, se quisermos usar um transistor PNP ao invés de um NPN, basta inverter a alimentação da fonte. Ou seja, se um transistor NPN estiver sendo alimentado com o positivo de um lado e o negativo do outro, na troca para um PNP, basta inverter a polaridade. Classes e amplificadores. Os transistores podem ser classificados nos seguintes tipos. Classe A. O transistor amplifica completamente a forma de onda em sua entrada. Esses amplificadores têm eficiência na faixa de 50%. Classe B. Amplificam apenas a parte positiva ou negativa da forma de onda, o que torna a qualidade do áudio inferior. Mas se forem colocados dois em paralelo, um amplificando a parte positiva e a outra negativa, conhecidos como push-pull, poderá resolver esse problema. Classe AB. Corrigem o problema de distorção de crossover dos amplificadores push-pull classe B, fazendo com que a união entre os dois sinais, positiva e negativa, sejam perfeitas. Classe C. Amplificam apenas 50% do sinal de entrada, mas tem como vantagem a sua eficiência de até 90%. Classe D. Convertem o sinal ondulado em retangular, depois amplificam e convertem de volta ao sinal ondulado, entregando o sinal com maior eficiência e fidelidade. Transistor como chave. Podem funcionar como chaves eletrônicas, nesse caso, não tendo a capacidade de amplificar, somente como corte e saturação, como um SCR ou TRIAC, mas operando dessa forma apenas em circuitos de corrente contínua. Olhando a imagem vemos um circuito simples onde uma lâmpada está ligada ao coletor do transistor, o emissor ligado ao terra, e a base funcionando como se fosse a chave de liga e desliga.
bastando apenas uma corrente chegar à base para que funcione. Neste caso, fazendo com que o terminal da lâmpada ligado ao coletor do transistor seja lançado diretamente ao terra, polarizando-a. Também pode fazer com que, ao invés de chegar uma corrente à base para que o transistor entre em saturação, polarizando a lâmpada e ligando-a, fazer com que o transistor só funcione quando não houver corrente na base. Bastando substituir o transistor NPN por um PNP. Também pode, ao invés da lâmpada, ligar a um circuito que forneça uma tensão maior que o circuito ligado à base, passar do coletor para o emissor. Por exemplo, um circuito que trabalhe com baixa tensão, tipo 5 volts no máximo, quiser acionar o transistor, basta mandar essa tensão à base do mesmo e ele entrará em saturação, no caso do NPN. E com uma fonte de 12 volts ligados ao coletor, por exemplo, essa tensão irá circular para o emissor e enviado para alimentar um terceiro circuito. Como na figura. Transistor como regulador de tensão. Um uso bem interessante é a capacidade do transistor aumentar a capacidade do diodo Zener suportar uma corrente elétrica. Por exemplo, um diodo Zener de 400 mW 4,7 V suporta no máximo 85 mA, I igual P sobre V I igual 400 mW sobre 4,7 V. Bastando usar o circuito na imagem, onde agora a corrente máxima fornecida não será mais estipulada pelo Zener, mas sim pela corrente máxima que o transistor suporta, IC. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!